Bom, boa noite a todos. É, Obrigado pela presença de vocês. Nessa reunião de hoje, nós faremos uma formação. Eu tomei a liberdade de escolher o manual operacional, né, dos comitês de éticas, né, que foi construído pela CONEP, para a gente poder estudar um pouquinho do que é, na verdade, básico dentro do CEP. Como é que o CEP funciona, né, qual é a missão do CEP, né, o que que nós temos que prestar atenção e quais são as responsabilidades, né, do relator, as responsabilidades do próprio CEP, para nós termos um pouco mais de clareza, né, em relação aos procedimentos, né, de avaliação do próprio comitê, né. Não que nós não tenhamos clareza, mas acho que sempre vale a pena retomar, sempre vale a pena observar, principalmente alguns detalhes, né, porque a responsabilidade, quando a gente trabalha com avaliação de projeto de pesquisa, ela é grande, né? Vocês vão ver aí um item, inclusive, né, que coloca o CEP dentro desse manual, coloca o CEP como corresponsável, junto com o pesquisador, pelo projeto de pesquisa. Quando nós autorizamos um projeto de pesquisa a acontecer, a funcionar, nós nos tornamos corresponsáveis, tá? Então, eu preparei uma apresentação, vou passear aqui pelas informações, né? Eu não contemplei o manual inteiro, fui naquelas coisas que eu acho que, que a nossa equipe, né? Que eu tenho observado que a nossa equipe talvez precise ou relembrar ou aprender, né? Enfim, para quem é mais novo, para quem não teve tanta experiência com avaliação ética em pesquisa ainda, tá? Essa é só a primeira de várias que eu espero que aconteçam, né? Espero que nós tenhamos oportunidade de fazer mais formações assim, tá? Fiquem à vontade para participar, apesar de nós estarmos gravando a reunião, enfim, depois tudo é editável, a gente consegue organizar as informações, então é só para vocês se sentirem à vontade mesmo, e interromper, perguntar, conversar, acrescentar informações, tá? Enfim, é uma conversa aqui nossa, tá? Eu só preparei uma formação mesmo para tentar dar esse pontapé inicial, para tentar fazer fluir o nosso diálogo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que acho que vale lembrar, né, é que a missão básica, né, do Comitê de Ética, olha lá, ela está associada à proteção dos sujeitos de pesquisa, né? Então, salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos de pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando nós vamos avaliar um projeto de pesquisa é no participante do estudo, né? Será que ele estará seguro, né? Será que os documentos apresentados pelos pesquisadores garantem minimamente aos membros do comitê de ética que esses participantes de pesquisa serão informados, né? Que eles não terão prejuízos, né? Nem físicos, psíquicos, né? Sociais ou de qualquer outro tipo né? De prejuízo, né? Ao participar desse estudo, né? Então, é a missão básica, né, do Comitê de Ética é olhar isso, né? Por isso que se fala em Comitê de Ética. É por isso, inclusive, que, né, a Plataforma Brasil, né, o CEP, é uma organização que trabalha com pesquisa que envolve os seres humanos, né? Então, a gente tem essa função primordial de proteger os participantes de pesquisa. E quando nós avaliamos um projeto de pesquisa, nós acabamos colaborando com a construção dessa pesquisa. Acabamos contribuindo com esse projeto, esse trabalho de pesquisa. Apesar de não aparecermos como autores, coautores, né? Como eu disse no começo, nós nos tornamos corresponsáveis pelo estudo, né? E de quebra a gente acaba favorecendo o desenvolvimento, a melhoria dessa pesquisa. Então, como é que o CEP contribui na pesquisa, né? Olha lá, melhorando a qualidade dessas pesquisas, né? E para discussão, né, do papel da ciência, né, da própria pesquisa
no desenvolvimento da própria instituição e também da comunidade, né? Inclusive, uma das coisas que se avalia, que se pensa quando a gente olha o projeto de pesquisa, não é só se o estudo ele fere, né, os direitos e a dignidade dos participantes da pesquisa, mas também se essa pesquisa ela realmente é interessante, ela é importante, né? O comitê de ética não pode autorizar um trabalho, né, a realização de um estudo que não tenha, né, sua relevância justificada para que seja aplicado com seres humanos, né? Se é uma coisa que não vai trazer benefícios específicos à comunidade, à própria instituição, em termos de produção de conhecimento, por exemplo, então não há motivos para um comitê de ética aprovar que se usem, né, que, se, é, que sejam aplicados testes, intervenções e protocolos com os seres humanos para a realização desse estudo, tá? O comitê de ética também tem um papel consultivo, né? Nós vamos ver mais à frente. É a função do comitê de ética prestar as informações básicas, tanto aos pesquisadores quanto aos participantes de pesquisa e demais pessoas da instituição ou da comunidade, sobre os estudos que neles são avaliados, tá? Então, a gente sempre tem que fornecer essas informações, que é uma coisa que a gente já faz, né? E que nós estamos tentando fazer ainda mais, de forma mais contundente, né? Através das redes sociais, divulgando informações e tudo mais. Lógico que nós não sabemos o quanto as pessoas olham isso, veem, né? O quanto essas informações atingem o nosso público, né? Específico ali, institucional, ou também da comunidade local. Mas é papel do CEP de realizar esse tipo de trabalho, né? Quando nós avaliamos um projeto de pesquisa, nós valorizamos também o pesquisador, né? Ele recebe o reconhecimento de que a proposta que ele está, né, apresentando, né, de que o protocolo que ele está mostrando está eticamente adequado. Então, ele vai dizer para as pessoas que esse trabalho foi aprovado em comitê de ética. Ele vai dizer para as pessoas que uma equipe especializada em ética e em pesquisa emitiu um parecer, né, dizendo que o estudo dele, o protocolo dele, não oferece riscos específicos que vá ferir, né, os direitos e a dignidade dos participantes de pesquisa. Então, valoriza o trabalho, valoriza o pesquisador, e por isso, né, volto a dizer, nós temos que ter um cuidado relativamente grande em relação ao desenvolvimento das avaliações, né, em pesquisa. É função do CEP, né, realizar um processo educativo dos pesquisadores, né, da instituição e dos próprios membros do comitê de ética. Então, o que nós estamos fazendo hoje é o terceiro item aí, né? Aos poucos nós vamos atingir também os pesquisadores, né, especialmente da nossa instituição, né? Me parece que tem alguém participando, né? A amiga da professora Kátia participando conosco aqui, tá? Um prazer tê-la conosco, né? Acho que eu não lembro o nome dela, Kátia. É a Juliane. A Juliane, isso. A Juliane, ela é pós-doutoranda lá da Universidade de São Paulo, no ICB. Isso, show de bola. Então, eu agradeço, tá? Obrigado, Juliane, pela sua presença, né? Enfim, fica à vontade também para participar conosco aqui. E então, a partir disso, né, é função do CEP, né, disseminar informações, porque quanto mais as pessoas souberem sobre ética em pesquisa, a expectativa é que nós tenhamos projetos, estudos e que venham carregados de uma certa consciência sobre a importância disso tudo e sobre o valor que tem a preservação dos direitos e da dignidade dos sujeitos de pesquisa, tá? Ao emitir um parecer, né, do Comitê de Ética, o CEP também acaba procurando meios, né, de valorizar, incentivar lá, e financiar a formação continuada dos membros, tá?
Então, ao mesmo tempo que nós realizamos a avaliação dentro do processo, né, ético em pesquisa, nós nos formamos, que nós estudamos, nós buscamos entender e analisar o que de fato poderia, né, ferir os direitos e a dignidade dos sujeitos de pesquisa dentro dos projetos que se apresentam. E vocês sabem bem disso porque a diversidade de projetos é muito grande. E aí tem projetos de todas as áreas, tem protocolos distintos, por muitas vezes nós nem conhecemos esses protocolos, e isso nos leva à necessidade de um processo de formação contínua, de busca, de entendimento, né? E de aprendizagem sempre. Então, isso é positivo nesse sentido. Então, o CEP não só tem uma missão, mas ele contribui com o processo de pesquisa também, tá? E as reuniões do CEP, né? O manual do CEP, ele vem organizar também a reunião, ele vem dizer o que tem que ter na reunião do CEP, né? E, assim, a maioria das coisas, acho que tudo aí nós, de alguma forma, contemplamos, né? Mas é sempre bom pontuar para que nós, como eu disse no começo, tenhamos clareza sobre o que é que tem que ter nessa reunião, o que que o relator tem que fazer, como é que é a apresentação do projeto, né? Então, o primeiro ponto, né, das reuniões é a apresentação, olha lá, até deixei em maiúsculo aqui, fiel do projeto pelo relator, tá? Então, o relator, quando nós vamos avaliar o projeto, ele faz essa compilação das informações, inclusive o próprio relatório lá que aparece na Plataforma Brasil, é uma forma de nós termos um resumo, né? Uma diretriz ali rápida, fácil de entender e apresentar para, de repente, quem não leu o projeto de pesquisa, né? Essa é a função do relator. Então, ele traz as informações da forma mais fiel possível, sem fazer juízo de valor, sem ampliar as informações para além daquilo que está escrito no projeto e sem também ocultar, reduzir ou não apresentar algumas informações que aparecem no projeto. Então, em outras palavras, é a apresentação por completa do projeto para que todos tomem conhecimento do que está sendo acontecido, do que está acontecendo ali, né, naquela avaliação. E aí todos devem opinar, né, ou solicitar esclarecimentos, né, caso achem necessário. Então, todo mundo, né, é por isso que a gente conversa e fala assim, olha, alguém, né, tem alguma coisa a dizer, alguém discorda, né, então a opinião de todos é que é importante, e aí às vezes a gente discute sobre alguns pontos e acaba fechando, né, uma avaliação, um parecer, baseando-se naquilo que, de forma comum, todos os membros, né, decidem, tá? Mas, de fato, todo mundo opina e, caso não tenha compreendido o projeto, todo mundo solicita que o relator apresente justificativas, né, explicações, né? Porque, de fato, é o relator o sujeito que entendeu o projeto, que estudou o projeto, que está a par daquilo ali. Então, o papel do relator aí é fundamental, é importante. Por isso tem que ser muito minucioso, né, muito cuidadoso e, e bastante específico quando ele vai apresentar o trabalho de pesquisa, tá? Uma coisa que é interessante para nós, e talvez, acho que nós não tivemos nenhum projeto de pesquisa ainda nessa condição, mas que é possível fazer, olha lá. O manual diz que é possível trabalhar com mais de um relator por projeto, né? Às vezes um projeto muito amplo, complexo, às vezes escapa um pouco do conhecimento do relator que estava ali no sistema de rodízio, e é por rodízio que se faz né, o trabalho, né, a escolha do relator, né? Então, a gente tem um rodízio ali, né, de nomes, e cada um vai assumindo um projeto de pesquisa à medida que essa fila, vamos dizer assim, vai girando, e a vez de cada um vai chegando, tá? E é possível, então, dentro do rodízio, né, colocar mais de um relator em um único projeto, para que eles avaliem, né,
em pares, né? Para que eles façam a relatoria em pares, tá? Fala, Kátia. Bom, sobre ter mais de um relator, aí quem escolhe é o coordenador, ou, por exemplo, me chega um projeto que eu acho que eu não estou tão apta por causa da área, que diverge muito da minha. Eu posso solicitar isso? Isso, Kátia. Pode ser das duas formas, tá? Aham. Pode ser o próprio coordenador define, né, que é um projeto que necessita de dois relatores, ou pode ser uma demanda do próprio relator. Falou assim, olha, eu gostaria de ter alguém comigo para avaliar esse projeto e coisa e tal, né? Também é muito pouco incidente no nosso CEP, mas existem projetos que envolvem experimentos, né, por exemplo, muito invasivos com seres humanos, enfim, aí vale a pena a gente trabalhar com mais de um relator, que envolve risco, né, mais risco do que o que nós estamos acostumados, e dependendo do projeto, se envolver remédios, né, fármacos, por exemplo, né, administração de algum tipo de droga, até vale a pena enviar esse projeto, encaminhar esse projeto para avaliação da CONEP, né, e aí a própria CONEP faz a avaliação desse projeto e devolve para nós, e é o CEP quem verifica o parecer da CONEP e depois apresenta o seu parecer também, tá? Obrigada. Enfim, já vou adiantar um pouquinho também. Tem uma outra forma de se fazer essa avaliação, que é com um consultor ad hoc. Nós podemos, em algum momento, solicitar uma ajuda para avaliar um projeto de uma pessoa externa do CEP, uma pessoa que não faz parte do CEP. Aí o nome dele vai mencionado, obviamente, na ata, né? Mas ele faz essa relatoria. Mas sempre o parecer final é do comitê, né? Então, um consultor especializado numa certa área faz um parecer sobre um determinado projeto, né, externo da instituição, e aí esse parecer volta para o CEP, e aí o CEP é quem diz se o projeto vai poder avançar ou não, a partir das respostas, né, da avaliação que esse consultor ad hoc fez. É possível isso também, tá? É função do CEP, né, estimular a participação do representante de participante de pesquisa. Antes nós chamávamos isso de representante de usuário, tá? Recentemente a Conep mudou essa terminologia, que acho que ficou bem melhor, né? A gente chama de RPP, que é o representante de participante de pesquisa. Nós estamos em processo de mudança do representante de participante de pesquisa, tá? Está estabelecido que a direção da faculdade, né, vai solicitar à Secretaria da Saúde, aqui de Jaú, para indicar um novo representante. E quando ele vier para a reunião, né, é importante que ele participe como membro mesmo, né, dando a sua opinião, né, dizendo se ele entende que há risco ou não há risco para os participantes de pesquisa, né, como qualquer um dos membros tem aí o poder de participar, tá? E a função nossa é estimular a participação desse representante, tá bom? Olha lá, o CEP deve avaliar minuciosamente os fatos e suas consequências, como corresponsável pelo projeto. É isso que eu comentei com vocês anteriormente. Quando nós aprovamos um projeto, nós nos tornamos corresponsáveis, tá? Não coautores, mas corresponsáveis, né? Porque ele passou pela avaliação, foi autorizado e ele vai ser aplicado. Daí a importância de nós avaliarmos, de nós acompanharmos o processo de aplicação do projeto. Nós vamos saber se o que estava escrito no projeto realmente foi aplicado, realmente foi desenvolvido, né? E para nos assegurarmos, né, de que o que foi aprovado, o que nós entendemos como adequado, e emitimos um parecer dessa forma, esteja devidamente sendo aplicado sem colocar em risco os participantes de pesquisa, tá bom? É função do coordenador mediar essas reuniões, né, e estimular o desenvolvimento dos membros do comitê de ética, certo? Então,
esse é um ponto aí também que para eu me atentar aqui nessa situação. E aí, pensando no relator, então lá, é o sujeito que vai estudar, analisar e apresentar o projeto de pesquisa dentro do CEP, isso ficou claro para todo mundo. E, embora, né, ele elabore o parecer dentro da plataforma Brasil, a decisão sobre a aprovação ou não é sempre do comitê de ética, é sempre da equipe, é sempre do grupo, né? O relator é, na verdade, um intermediador, né, do que está escrito no projeto e do que os membros do CEP vão entender sobre isso, sobre o próprio projeto, tá? Então, a decisão é sempre coletiva por parte do comitê, né? E aí tem alguns itens que a gente tem que olhar. Então, por exemplo, o que é bom no protocolo e por que ele é bom, né? Então, tem que olhar isso, né? Como eu disse, vale a pena autorizar um trabalho, né, do tipo que está sendo proposto para aplicação com seres humanos, né? Se a resposta for não, ou se for um estudo, né, supérfluo, talvez, que não tenha tanto sentido e significado para a comunidade, para a instituição, né, isso o Comitê de Ética tem que julgar, né? E por que ele é bom? Nós temos que justificar a autorização disso, né? Quais são os fatores que justificam a autorização do projeto? O projeto está construído dentro dos parâmetros éticos, tudo bem, mas ele vai trazer benefícios reais, né? Caso contrário, não há, né, a Conep fala isso, não há necessidade de autorizar que os pesquisadores coloquem os sujeitos de pesquisa em um risco, mesmo que seja mínimo, tá? E aí o relator ele vai apontar as falhas éticas no protocolo, né? Dizendo por que elas são falhas, né? Que, por que são consideradas falhas determinadas questões, né? Pensando sempre na proteção do sujeito de pesquisa, tá? Vai facilitar a discussão, né, sobre os pontos importantes, né, relacionados à ética, dizendo, né, quais são os cuidados que o pesquisador tomou, como ele desenhou a pesquisa, no sentido de proteger o participante de pesquisa, porque pensar em proteger o participante de pesquisa é algo que não só o comitê de ética deve pensar, mas o próprio pesquisador também. Ele também tem que assumir essa postura ética, tá? Principalmente ele, né? Olha lá, ajudar o CEP a aprovar ou desautorizar a pesquisa proposta, né? Fundamentando essa decisão em critérios éticos e nas normas contidas nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Então, essa é a função primordial do relator. Por isso, volto a dizer, uma falta de clareza numa apresentação, num relatório, num projeto de pesquisa, a não apresentação de algumas informações importantes, né, ainda que os membros do comitê não perguntem, é de fato importante e fundamental para a tomada de decisão do próprio comitê de ética. Tem alguém que levantou a mão aí? Eu ouvi um barulhinho aqui só, mas não sei, não vi. Fui eu, Ademir. Fala, meu. Beleza? Boa noite para todos aí. É. Bom, estava vendo aí a apresentação, né, do relator, e uma coisa me chama atenção sempre, que são os benefícios, né, relacionados à pesquisa. E eu sempre me questiono sobre a apresentação desses benefícios já nos projetos apresentados, né? Eu acho que a gente já conversou isso uma vez, até em reunião, sobre deixar claro, né, na descrição do projeto, qual o benefício vai ser proposto, qual vai ser apresentado para esses participantes. Do mais simples possível até o mais complexo. Nem que for para ser uma informação, né, que você retorna para o participante, de repente um resultado de uma avaliação, por exemplo, né, até algo mais específico. Então, acho que, na verdade, a gente fica vendo bastante essas relações éticas, né, de proteção
do indivíduo que participa e etc. Mas eu acho que a gente precisava aprimorar um pouco mais, né, e cobrar um pouco mais os benefícios, a devolutiva de se participar, né, o porquê que eu participo. Eu participo só para ser estudado? Não, participo porque eu tenho um benefício em relação a isso. E isso já está descrito no projeto, né? Inclusive tem se não me falha a memória, tem uma parte ali, né, que você tem para descrever os benefícios do projeto. E aí o benefício do projeto não é a aplicação própria da pesquisa, mas é aquilo que a pesquisa pode apresentar para os seus participantes. Então, às vezes, houve não, né? Há uma certa confusão de que a pesquisa por si só já é um benefício. Não é a pesquisa já é por si só um benefício. Eu tenho que ter um benefício da participação. Então, eu ter a resposta, por exemplo, de um exame, né, de um hemograma, sei lá, né, alguma coisa assim, por conta da participação da pesquisa, de forma gratuita, né, com orientação, com instrução, isso é um benefício. Né, esse é um retorno que é dado ao indivíduo. Né, então, deixar esses pontos bem claros aí, né, já que nós estamos falando desses itens também. Desculpa me prolongar aí. Não, perfeito, Renan. E é isso, né? A pesquisa ela tem que, para ela valer a pena, né, do ponto de vista ético, ela tem que ser interessante para a comunidade, para a sociedade, para a instituição, para o pesquisador, obviamente, e também para o participante de pesquisa, né? Inclusive, talvez seja uma ideia, né, Renan, tentar começar a pedir, né, e a olhar dentro dos projetos de pesquisa, que sejam pontuadas ações de aplicação, né, pós-aplicação do protocolo de pesquisa. Então, tá, descobri os resultados, sei o que aconteceu, e agora? O que eu vou fazer com isso para beneficiar o meu participante de pesquisa? Eu vou contar para ele o que eu descobri, eu vou mostrar os resultados, eu vou ministrar uma palestra na instituição para comunicar as informações, né? Então, talvez seja interessante nós pensarmos um pouquinho também nessas questões aí. Bom, o parecer consubstanciado, né? Ele é um instrumento, vamos chamar assim, né? Que vai dar ao relator a oportunidade de organizar, né? O relatório, a pesquisa, o projeto, né? De forma sucinta, né? Na compreensão dos objetivos da pesquisa. Vai permitir que ele consiga apreciar as questões éticas de uma forma bem rápida. Por isso, né, aquele relatório, parecer que nós construímos dentro da Plataforma Brasil, e vai dar, né, ao relator, né, a possibilidade de apresentar as razões, os motivos pelos quais o projeto vai ser aceito ou não, tá? E aí, né, só para encerrar essa parte do relatório, ele defende a dignidade humana do sujeito de pesquisa, a dignidade humana do pesquisador e os interesses da sociedade, né? O relator é um personagem, né, um ator fundamental dentro do processo de avaliação, dentro do comitê de ética, tá bom? Mais até do que os membros que participam da reunião depois, porque a decisão dos membros depende muito de como o relator apresenta, de como o relator transfere essas informações dentro da reunião, por exemplo, tá? Mas tem alguns cuidados, algumas coisas que a gente não pode, né, levar em conta, né, que nós poderíamos considerar alguns como deslizes, né, do próprio relator, tá? Então, por exemplo, ele não é um investigador do projeto de pesquisa para ficar, né, interessado em só olhar as falhas, né, tentar encontrar onde que estão os erros, né, e acabar deixando oculto aquilo que é bom, aquilo que é relevante, né? Porque às vezes a gente pode perder de aprovar, por exemplo, um projeto de pesquisa inovador e criativo, porque nós prestamos mais atenção aquilo que poderia ser considerado falha, né? E não prestamos atenção no quanto um projeto de pesquisa seria inovador e emancipador, vamos dizer assim, dentro daquela área,
dentro daquela região de estudo, tá? Então, lá, atenção aos detalhes burocráticos não pode prejudicar a aprovação de um projeto que seja inovador, que seja criativo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é simples assim, encontrar erros e reprovar o projeto. É considerar o custo-benefício, né? Aqui, ó, avaliar os riscos e os benefícios para os sujeitos de pesquisa, né? Precisa ter um balanço positivo nessa relação entre riscos e benefícios. Nós precisamos entender que existem mais benefícios do que risco, né? E que o trabalho vai ser importante de ser desenvolvido, né? Olha lá, que um relator de outra área de conhecimento não tenha competência para apreciar um protocolo. Então, isso tem que ser um cuidado, né? A Kátia já me perguntou ali, e é possível, então, Kátia, né? Que se um relator se julgar inapto para avaliar determinado projeto, ele pode abrir mão, inclusive, da relatoria, ou ele pode solicitar a inclusão de um novo relator junto com ele. Certo? Então, são cuidados importantes. E aí, quando fala lá do consultor ad hoc, né, também é uma oportunidade, uma possibilidade, caso nós não tenhamos segurança em avaliar algum projeto que apareça aí dentro do CEP, né? Mas sempre o parecer final é do CEP. Olha que legal. Nós podemos buscar ajuda da CONEP, buscar ajuda de um avaliador externo, acrescentar relatores dentro do projeto de pesquisa, mas a decisão final é sempre do grupo. É sempre dos membros do CEP, tá? Bom, a relação entre pesquisadores e membros do comitê de ética sempre tem que ter essa tríade que eu chamo, né? Tem que ser transparente, né? O que a informação é clara, tem que ser explícita, né? Nós temos lá o nosso site, as redes sociais que tentam ao máximo levar as informações de forma clara, modelos, né, a todos os pesquisadores, principalmente da instituição. Tem que ser acolhedor, né, toda dúvida, né, tem que ser acolhida, entendida, sanada aos poucos, né, e sempre de forma objetiva, enfim, buscando solucionar, buscando sanar, educar os pesquisadores e buscando melhorar essa consciência sobre o perfil ético em pesquisa dentro da instituição, da comunidade de uma forma geral, tá? E uma coisa que eu sempre comentei com vocês é a questão de quem coloca, quem responde pelo projeto de pesquisa, né? Quem é que inscreve, submete o projeto de pesquisa à apreciação do comitê de ética, né? Todo projeto de pesquisa tem que ter um pesquisador responsável, né? E o CEP admite trabalhos de todos os níveis, de graduação, iniciação científica, pós-graduação, mestrado, doutorado, não importa de onde venha o projeto de pesquisa. O CEP avalia. No entanto, né, no caso de projetos de pesquisa que sejam advindos, por exemplo, de graduação, espera-se que ele tenha um orientador. Então, é esse orientador que submete o projeto de pesquisa à apreciação ética, né? Isso é uma das vantagens, inclusive, da Plataforma Brasil, né? Ela regula isso, né? São os orientadores que vão conseguir ter acesso à Plataforma Brasil para poder submeter os projetos de pesquisa. Tudo bem? Então, isso é uma coisa importante, inclusive, para a gente passar para os professores, para os pesquisadores da nossa instituição, né? São os professores dos cursos que têm que assumir essa responsabilidade sobre o pesquisador, né? Ainda que o trabalho seja dos orientandos, tá? E a avaliação do protocolo, ela requer alguns documentos, né? Existem documentos que são exigidos, por exemplo, pelo nosso comitê, mas existem documentos que, segundo o manual, não podem faltar numa avaliação ética. Se algum desses documentos não existir na avaliação, na submissão do trabalho, essa avaliação é passível de não acontecer, né? O CEP pode negar a avaliação, né? Falou, não, nós não vamos avaliar. A pendência documental, por exemplo, né? São eles lá, folha de rosto. A folha de rosto, para quem não sabe, é um
uma folha emitida pela própria Plataforma Brasil, ela tem que estar assinada pelo responsável pela instituição, no caso, o diretor da faculdade, por exemplo, dizendo que ele autoriza que, naquele curso, a professora, o professor tal, realize o processo de pesquisa como parte da orientação do trabalho de conclusão de curso dos alunos, enfim, concluintes de tal ano. E aí tem que assinar, e a própria pesquisadora assina também, tem que prestar atenção na data, conferir tudo ali na folha de rosto. O próprio projeto de pesquisa, escrito em português, a Plataforma Brasil é um sistema nacional, então os projetos vêm em língua portuguesa. Se nós tivermos projetos algum dia de outros países submetidos ao Comitê de Ética, esses têm que apresentar um parecer favorável de uma entidade, de um órgão parecido com o Comitê de Ética no seu país. Tá? Então, ele tem que ser aprovado no país de origem, para poder ser avaliado pelo Comitê de Ética no Brasil. Né? O termo de consentimento livre e esclarecido, né? O orçamento detalhado, nós vamos falar disso daqui, e o currículo Lattes dos pesquisadores, alunos também, que fazem parte da comissão de pesquisa. Tá? Aqui é um checklist. Se vocês olharem o manual, lá nos anexos, né, ele tem um checklist. E o checklist, ele mostra quais itens não podem faltar. Né? Onde tem as setinhas aqui, não pode faltar dentro da apreciação ética. Que são os 5 que eu mostrei para vocês ali. Todos os outros são passíveis de estar ausente no processo de análise. Mas esses 5 não podem faltar. A gente pode avaliar um projeto se nós tivermos apenas os 5 elementos aí, tá bom? Isso muda, né? Pesquisas do exterior com cooperação estrangeira, tem que ter lá um documento de aprovação por comitê de ética no país de origem, ou uma justificativa, né? Se for uma pesquisa com novos, né, fármacos, vacinas, né, que isso aconteceu muito agora na pandemia, tem que ter informação pré-clínica, tá? Sobre o processo de pesquisa, né? Pesquisa com povos indígenas, tem que ter um compromisso de anuência, né? Compromisso de obtenção de anuência das comunidades envolvidas, né? Tem que ter uma descrição do processo de obtenção e de registro do termo do TCLE. Isso é interessante. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o TCLE. Alguém levantou a mão aí? Cátia. A Kátia. Professor, só voltando ali na informação pré-clínica, o que vem a ser a brochura do pesquisador? São anotações, por exemplo, relato de caso. Vamos supor que é um médico que está envolvido com uma pesquisa de uma substância e relatou um caso de melhora no tratamento de tal paciente. Isso eu posso dizer que é uma brochura de pesquisador, esse relato? Isso, a brochura, assim, Cátia, a brochura do pesquisador, tá? Pelo que eu entendo, dentro do manual da CONEP, é a totalidade das informações, né, de aplicação de um procedimento, por exemplo, com seres humanos, né? Isso sejam anotações manuais, registros, ou até o próprio projeto de pesquisa. Certo. Tá? Então, tudo isso tem que estar contido, né? E é um tipo de trabalho extremamente detalhado, né? Extremamente minucioso, né? Porque vai envolver um risco eminente aqui a questões da saúde, né? Aos seres humanos, aos participantes de pesquisa. Entendido, obrigada. Então, quando fala brochura, é porque é a totalidade das informações que o pesquisador coletou, tá? Ademir, eu vou precisar sair, depois eu vejo o resto, tá bom? Que eu vou para a faculdade. Aqui. Mas quando tiver liberada a gravação, eu termino de assistir. Obrigada pela formação por enquanto. Não, que isso, um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Bom, e aí uma questão chave, acho, para análise, para avaliação do protocolo de pesquisa, é o desenho metodológico, tá?
E quando a gente olha o desenho metodológico, as etapas, a sequência de ações que o pesquisador definiu para coletar os dados, para analisar os dados, é um ponto-chave para ser analisado. Então, o desenho metodológico oferece risco ao participante de pesquisa, né? Não se justifica a submissão de seres humanos a riscos inúteis. Olha que legal, né? Aquele que eu comentei com vocês desde o começo, né? E toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. Então, se toda pesquisa envolve risco, é trabalho do comitê de ética identificar esses riscos. Não dá para entender que não há riscos ou que os riscos são mínimos. É preciso se colocar a pensar, fazendo um processo de reflexão, para tentar, dentro do desenho metodológico estabelecido no projeto de pesquisa, encontrar os riscos. Nós já sabemos que eles existem, que eles estão lá. Nós só precisamos encontrá-los. E verificar se vale a pena permitir que essa pesquisa seja realizada. Tá? Bom, e aí quando a gente fala de riscos e benefícios, o Renan já comentou, tem lá um campo específico na submissão do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil para escrever os riscos e os benefícios. E no nosso relatório, na relatoria também. Na relatoria, o relator ele tem que colocar ali quais são os riscos e benefícios mencionados pelos pesquisadores e quais são os riscos e benefícios que o próprio relator percebe em relação ao projeto de pesquisa. Então, primeiro identificar os riscos associados e diferenciá-los dos que os sujeitos estariam expostos a procedimentos assistenciais. Então, existem pesquisas, protocolos de pesquisa, por exemplo, alguém vai fazer um trabalho, né? Nós tivemos um trabalho aí de análise que a pessoa fez uma pesquisa documental numa cidade aqui da região, sobre o número de casos de Covid, se não me engano. E o que ela analisou foram os registros, né, os registros que a prefeitura, que a Secretaria da Saúde dispunha lá, né, dos casos de Covid, certo? Agora, a aplicação do teste de Covid, enfim, o tratamento, a relação medicamentosa, ou de procedimentos, né, em relação a essas pessoas que foram procurar os postos de saúde, né, com sintomas de Covid, não está dentro da pesquisa. Esses procedimentos são arriscados, são invasivos, mas eles não competem ao processo de pesquisa. Então, a pesquisadora só está solicitando os dados, ela não vai aplicar, ela não vai realizar esse tipo de procedimento. Então, a gente tem que conseguir separar o que é risco do protocolo de pesquisa e o que é risco que faz parte da cadeia de obtenção desses dados, mas que não está dentro do protocolo de pesquisa. Tá? Não sei se eu me fiz claro aqui. Qualquer coisa alguém me pergunte. E a avaliação do comitê de ética é precisamente sobre os riscos que existem dentro do protocolo de pesquisa, e não que fogem a esse protocolo, tá? É preciso olhar se os pesquisadores apontam medidas para minimizar esses riscos, tá? Isso é importante eu ter dentro do projeto de pesquisa. Caso não, vale a pena devolver, né, colocar como pendência, solicitar que ele escreva esses riscos, porque uma das seguranças que nós podemos ter em relação à proteção do participante de pesquisa é o conhecimento claro pelo próprio pesquisador dos riscos que a pesquisa dele oferece ao participante. Se ele não tiver a clareza sobre isso, o participante está em mais risco do que o percebido, né? Então, identificar os benefícios também, né? Verificar se os riscos estão numa proporção razoável em relação aos benefícios. Aquilo que eu falei, nós temos que ter uma percepção subjetiva mesmo, né? Que balanceie essa questão de riscos e benefícios no sentido de tentar chegar a um ponto e dizer, olha, vale a pena autorizar essa pesquisa, porque ela vai mais ser favorável do que colocar em risco os participantes,
né? Assegurar que os potenciais sujeitos receberão uma adequada e acurada descrição de informações de risco. Isso tem no TCLE. O termo de consentimento livre e esclarecido é a chave para a informação. Aliás, é uma das garantias uma das quase garantias, que o Comitê de Ética tem de que a informação sobre os riscos que o participante de pesquisa está correndo chegará até o próprio participante de pesquisa. Caso contrário, nós estamos fadados ao que talvez os pesquisadores não apresentarão, não dirão, né, aos participantes de pesquisa para que eles aceitem participar, né? E aí, né, determinar intervalos, relatórios periódicos, né? No nosso caso aqui, nós determinamos um relatório anual, né? Que nesse momento está sendo solicitado para dezembro. E esses relatórios, eles, né, têm que ter um acompanhamento para saber se isso aconteceu. E esses termos de consentimento livre esclarecidos, eles vão aparecer para nós, né, como garantias, né, documentos assinados pelos participantes de pesquisa, junto com o relatório de pesquisa, para nós podermos nos certificarmos de que os sujeitos foram informados sobre os riscos, por exemplo, tá? Uma das coisas que são difíceis às vezes e não aparecem em muitos projetos de pesquisa é a atenção com o processo de obtenção do consentimento. A gente tem que saber, tem que analisar não só se tudo está no TCLE, mas como é que o pesquisador vai obter a assinatura do participante, né? O que ele vai falar para o participante? Será que ele vai oferecer uma recompensa? Não pode, tá? Né? E eu criei, vou falar disso mais para frente já, eu criei uma lista de pendências e um checklist do termo de consentimento, tá? Eu vou mandar isso para vocês, ó. Esse aqui é o checklist do termo de consentimento. Então, aqui tem os itens que nós temos que observar no TCLE. E aqui eu tenho a lista de pendências, né? Quando a gente termina a relatoria de um projeto de pesquisa, a gente corre na lista de pendências e vai marcando o que faltou, se faltou alguma coisa ou não, tá? Nós vamos estudar, vou enviar isso para vocês ainda hoje, tá? Para vocês terem conhecimento sobre isso. Bom, então, em termos éticos, né, em termos de avaliação de protocolo, é isso, né, que eu notei de relevante dentro do manual do CEP. Parece que não, mas são vários detalhes, são várias informações, e que quando a gente coloca em jogo dentro do processo de avaliação, nem sempre todas essas informações são facilmente aplicáveis, né, e perceptíveis, né? Muita coisa às vezes passa pelo nosso crivo ali, tá? Mas é sempre importante relembrar, recordar, retomar essa consciência sobre a rotina, sobre o processo de avaliação dentro do Comitê de Ética, tá? E acho que vocês viram, eu apresentei essas informações, né, no final do semestre passado, no começo desse semestre, desculpa, na reunião lá de replanejamento, né, de começo, de início das aulas aqui em agosto, no final de julho, e são os dados sobre o nosso rendimento no primeiro semestre, tá? Nós fizemos avaliação de 19 projetos de pesquisa, né, sendo 15 aprovados, 1 não aprovados, 3, né, ficaram pendentes, tá? E, enfim, e aí são projetos, né, que passaram por nós, né? Acho que um deles só que era um projeto externo, todos os outros dentro da instituição. Inclusive, é isso que justifica a existência do nosso CEP, né? Nós temos uma demanda institucional que permite nós termos um próprio comitê de ética ali na instituição, tá? E aí vocês veem aí, ó, por reunião, por exemplo, né, o balanço, né, da quantidade de trabalhos de pesquisa avaliados. E aí nós tivemos 3 na primeira reunião, né, em agosto, e nenhum agora em setembro, né? Então,
Para vocês verem, a expectativa, como eu falei na reunião, é que no final do ano agora nós tenhamos mais projetos de pesquisa. Se não projetos de pesquisa, com certeza teremos relatórios de pesquisa, porque nós solicitamos, né, de todos os projetos aprovados que fossem enviados até dezembro para apreciação ética no final do ano, tá bom? Gente, é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, enfim, contribuir aqui com a nossa formação, é sempre bem-vindo, é sempre bacana, e acho que vale a pena nós estimularmos uns aos outros a pensar sobre o processo de avaliação ética em pesquisa, que não é uma coisa simples e está longe de ser fácil, tá bom? Fiquem à vontade aí para falar. Odemir, só vou sugerir uma outra rodada de conversas aqui. Se caso tenhamos aí, tivermos a possibilidade, para a gente faça até presencial, viu? Aqui uma roda de debates, sabe? Trazer alguns exemplos de alguns, não sei se a gente pode fazer isso também, né? Mas trazer alguns exemplos aqui, né? É lógico que para o nosso entendimento, trazer uns exemplos de projetos que foram apresentados, para que a gente possa aprofundar um pouco mais isso, sabe? Porque na hora das relatorias, que é a hora do trabalho, da mão na massa ali mesmo, né? Pode surgir divergência. Talvez fazer uma relatoria em conjunto, né? Pegar um projeto aí que, então, não sei, talvez já tenha passado um bom tempo aí no CEP, já tenha concluído, enfim, né? E passar para que a gente possa fazer uma espécie de uma oficina, uma brincadeira aqui, entre aspas, que a gente possa executar isso, né? Pensar num projeto que é importante, de repente nós mesmos apresentarmos aqui, os objetivos são esses, né? E ainda, assim, pensando na apresentação, pensando no papel do CEP, né? Eu reflito aqui sobre os conteúdos metodológicos, né? Por quê? Porque a gente pensa, e a gente já falou isso, eu já falei isso também em reunião, que a gente não avalia a metodologia, se ela está correta ou não, né? Isso é uma questão do pesquisador, a gente está avaliando questões éticas. Mas agora me surgiu uma dúvida sobre o quanto a metodologia ela pode invadir, ou né, um ou outro pode invadir essas características éticas, né? O pesquisar correto talvez seja muito mais claro e lúcido, né, e mais translúcido, vamos dizer assim, mais, né, límpido, que a gente o faça com uma metodologia descrita corretamente. Então eu sugiro, né, que as sugestões, né, para os próximos encontros, que a gente faça uma roda de conversa, uma oficina prática, e também que a gente faça aí um encontro sobre metodologias de pesquisa. Eu fico curioso para entender, por exemplo, como que é uma pesquisa em direito. Eu gostaria de saber como funciona isso, né? Eu não sou da área do direito, mas não só do direito, tá? Pinte seu direito aqui como um exemplo, né? Pode ser da administração, por exemplo, né? Da publicidade, da propaganda, enfim. Acho que seria legal e válido a gente pegar esses dois campos aí, uma oficina e uma descrição metodológica aí de cada área, beleza? Só ideias. Legal, Renan, muito bom. Acho que não, a sugestão é válida e vamos fazer sim, né? Vamos combinar e a gente faz esse exercício, tá? E você me deu uma ideia, eu vou conversar com os professores de métodos e técnicas de pesquisa de cada curso, e de repente a gente faz uma jornada de métodos, sei lá, né? E aí convida todo mundo, isso vira um evento, né? Pode ser uma formação na instituição, inclusive. Muito bom. Gente, eu sei que vocês têm aula, então eu devo encerrar a reunião.
agradecendo a participação de todos, tá? Fiquem à vontade para enviar mensagens, entrar em contato. Kátia, pode passar meu contato para a Juliane. Juliane, obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Obrigada, viu, professora? Eu até coloquei lá no chat, parabéns pela apresentação. Tirou muitas dúvidas, esclareceu bastante. Muito bom mesmo. Nossas dúvidas, né, Ju? Sim, Verdade. Obrigada coisa. pela oportunidade de participar. Opa, qualquer coisa estamos por aqui, tá? Só entrar em contato à disposição, tá bom? Gente, é isso. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.